Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. Graça e paz, Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025. A porção diária de hoje tem como título Chamados ao Porão. Leitura bíblica, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4, versículo 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Em algumas versões, esta afirmação ela é apresentada como: importa que todos nos considerem como ministros de Cristo. Todos devem nos considerar ministros de Cristo ou servos ou servidores de Cristo. A igreja de Corinto era uma igreja poderosa, uma igreja influente, uma igreja cheia de dons, mas ela estava doente. A comunhão ela estava frágil por conta do orgulho. A igreja estava dividida em grupos. Uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Cefas. Cada um levantava uma bandeira. Cristo havia deixado de ser o centro. Paulo envia uma resposta a essa igreja sem negociar a sua postura, sem negociar o seu posicionamento. Ele não se coloca no lugar de vítima. Paulo não se promove, por mais que havia um grupo que dizia que era do lado dele. O apóstolo Paulo ele redefine o ministério, tanto que ele escreve a essa igreja: olha, eu quero que vocês nos considerem como ministros de Cristo. E a palavra aqui utilizada para ministro ou servo de Cristo é uma palavra grega que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês, que está baseado no título do nosso devocional. A palavra é hiperetes. Essa palavra hiperetes, ela significa remadores de porão. Ela também significa servo ou assistente ou ministros, remadores de porões. Nas embarcações romanas, esses remadores de porões, eles trabalhavam no nível mais baixo do navio. No nível mais baixo do navio, o ar era pesado, era muito quente, não havia janelas, eles não tinham visão do horizonte e todo o ritmo da embarcação ele era conduzido por tambores, por um ritmo de pessoas que tocavam os seus tambores para que o compasso das pessoas que estavam remando, dos homens que estavam remando, empurrassem aquele navio. Ou seja, as pessoas que estavam lá, eles não faziam a vontade deles, mas eles viviam no compasso de alguém que tocava aqueles tambores. O remo era pesado, mas a sincronia daqueles homens eram inegociáveis. E Paulo escolhe essa imagem para dizer: eu não comando a embarcação, eu não vejo o mapa, eu apenas sigo o compasso de Cristo. Eu sou um remador de porão. Vocês devem nos considerar como remadores de porão. O meu trabalho é silencioso, mas ele move o reino. O nosso trabalho tem que ser silencioso, mas ele deve mover o reino. Essa é a contramão, isso vai na contramão do espírito humano que quer luz, que não quer sombra, que quer direção e não quer dependência, que quer visibilidade, que é os holofotes, mas não o anonimato. E o evangelho forma discípulos para o porão, antes de colocar cada um de nós nos convés da vida. Remar no porão, ser remador de porão, exige de nós confiança. É trabalhar muitas vezes sem ver o resultado imediato. É obedecer sem conhecer o próximo porto, sem conhecer totalmente o caminho. É entender que a verdadeira honra, ela está no servir, no serviço, e não na posição que nós estamos ocupando. E essa reflexão que eu trago para você aqui hoje, o Senhor nos chamou para sermos ministros, hiperetes, remadores de porão. Talvez hoje Deus esteja nos treinando, talvez hoje Deus esteja te treinando neste lugar, no porão. Não para te esconder, mas para te alinhar, para nos alinhar. Não para nos diminuir, não para tirar o nosso valor, mas para moldar o nosso ritmo ao compasso dele. Afinal, tudo tem que estar relacionado a ele e não a nós. Só quem aprende a remar no escuro está pronto para chegar ao destino sem se perder no brilho da chegada, sem se perder quando for colocado nos convés, sem se perder quando pode chegar em locais de destaque. E a igreja de Corinto enfrentava isso, essa divisão, essa segregação de pessoas. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Paulo diz: eu sou de Cristo, importa que ele cresça, importa que ele apareça, eu sou um remador de porão. Então que eu e você possamos hoje meditar nisso
colocar a nossa vida aos pés da cruz. Fala, Senhor, que o Teu Espírito seja o compasso do meu viver e que eu reme, caminhe na direção do Teu Espírito. Gostaria de orar com você nessa manhã. Senhor, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo que nos traz vida, traz paz, traz esperança, nos orienta, nos aconselha, nos exorta, edifica, consola. Pai, nos ensina a caminhar com fé, com esperança, com determinação, mesmo sem olhar, mesmo sem conseguir ver muitas vezes o destino, sem saber para onde estamos indo. Mas se estamos sendo guiados pelo Teu Espírito, Senhor, isto já é o suficiente. Tua palavra diz que aquele que é guiado pelo Espírito é como o vento, que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Muitas vezes não temos a visão, mas temos a direção do Teu Espírito. Então nos ajude, Senhor, a confiar dia por dia em Ti plenamente. Essa é a nossa oração, em nome do Seu Filho Jesus. Que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.